Quando eu falo que o Flamengo é um produto Globo, o Flamengo é um produto Globo barra Rádio Nacional. Porque quando o Flamengo começou a ser repercutido no Norte e no Nordeste, e isso foi estratégico para que o Flamengo ampliasse a sua torcida, porque eles precisavam fazer alguma coisa. Que a Rádio Nacional queria transmitir jogo para aumentar a torcida do Flamengo é um absurdo. Ué, por que a Rádio Nacional... Quando a gente falava de clássico, era Fla-Flu. Sim. Mas isso é a moldura, Sombra, mas é que tá. E isso ganhou uma dimensão nacional. Isso ganhou dimensão então, mas nacional. Sabe por quê? Não, porque pelo contrário, velho. Quem tem trauma, vocês não admite que seja maior não, que mas, eles. Mas, ô Domênico, a questão não é... Mas, gente... Maior. Já avisei que vai dar merda isso. Fala comigo, seus mitos da nação. Olha, o mano falou uma groselha gigantesca sobre o Flamengo e foi jantado lá na imprensa paulista. Eu também vou aqui me posicionar no final do vídeo, porque eu acho que eles deixaram de falar algumas coisinhas aí, tá bom? Eu quero mandar um abraço especial lá pro nosso querido amigo Juan Sandro, ele que comentou nos vídeos anteriores e me mandou essa dica aqui pra mim reagir juntamente com vocês. Lembrando que nós fazemos esse canal aqui juntos, então vocês que comentem aí, ó, vocês não sabem, mas eu sempre tô lendo, não dá pra responder todo mundo porque são muitos comentários, mas vocês fazem esse canal aqui junto comigo. Um abraço, Juan Sandro, e um abraço pra todas vocês, ok, nação? Os créditos lá pra Rádio Energia 97 FM, link na própria descrição do vídeo, deixa o likezinho e o hypezinho junto também aí, tá? Bora pro conteúdo, vamos lá. Que o Flamengo só cresceu por causa de emissora e tudo mais, mas eu vou falar uma coisa, o Corinthians é o Flamengo de São Paulo, porque as emissoras dão mais tempo ao Corinthians, sempre puxaram o saco do Corinthians e passaram o pano. Então não vem falar não. O Corinthians cresceu por causa de emissoras, sim. Verdade. Não, mas peraí, mas eu concordo com ele. Ô Sombra, o Corinthians ele sempre teve o saco puxado pelas emissoras, porque o Corinthians é grande. Quando eu falo a respeito do Flamengo, é que você não entendeu. Aí o Flamengo não era grande? Não, o Flamengo não era grande. O Flamengo era um time local do Rio de Janeiro. Gente, basta vocês pegarem aí o time do Flamengo, a torcida dele, Sombra, 80%, tá fora do Rio de Janeiro. Quando eu falo que o Flamengo é um produto Globo, o Flamengo é um produto Globo barra Rádio Nacional. Porque quando o Flamengo começou a ser repercutido no Norte e no Nordeste, e isso foi estratégico para que o Flamengo ampliasse a sua torcida, porque eles precisavam fazer alguma coisa. O Corinthians era uma carreta desgovernada, aqui atropelando geral. O Flamengo sempre foi um time da cidade do Rio de Janeiro. Mano, para. O Corinthians ele tem torcedores no Brasil inteiro? Claro que tem, mas vamos colocar aqui, 90% da torcida do Corinthians está dentro do estado de São Paulo, do Flamengo. Mas você dizer que a Rádio Nacional queria transmitir jogo para aumentar a torcida do Flamengo é um absurdo. Ué, por que a Rádio Nacional não passava o Campeonato Paulista, passou o Carioca lá? Porque, bom, primeiro, vamos falar. Ela era Rio do de Janeiro, né? Era a capital do Brasil, inclusive. A Rádio Nacional era o futebol carioca, ele sempre, historicamente, foi muito chamativo, até porque o Rio de Janeiro sempre atraiu muito mais pessoas do Brasil inteiro do que São Paulo. Então, assim, a gente não pode aqui diminuir a importância do futebol carioca historicamente. Porque quando a gente ouve falar, um grande clássico inesquecível, não sei o que lá, você sabe disso. E todo mundo sabe disso. Quando você chega lá, anos 50, 60, quando a gente falava de clássico, era Fla-Flu. Sim. Mas isso é a moldura, Sombra, mas é que tá. E isso ganhou uma dimensão nacional. Isso ganha dimensão nacional. Mas é que tá, ô Sombra, é que a mídia usou você, por exemplo, você é um cara que é massa de manobra. A mídia, ela comprou o seu cérebro, e empacotou como se o Fla-Flu fosse um Boca e River no Brasil. Então isso daí, a mídia te possuiu, a mídia te abduziu, Sombra. Vou te explicar de novo. Por exemplo, você pega o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é um estado que talvez tenha uma população semelhante à da Argentina. E aí o que acontece? Cada estado brasileiro, ele tem uma dimensão de outros países da América do Sul. Pro Rio de Janeiro, o Fla-Flu era um Boca e River. É verdade. E nos estados onde o futebol não era difundido, acompanhavam o futebol do Rio de Janeiro. O Espírito Santo é um exemplo. Também alguns outros estados com menos futebol. Até empurravam goela abaixo, Portuga. Lá é muito monopolizado. Mas empurravam goela abaixo. E a Rádio Nacional era onde? Então, a Rádio Nacional você já no Rio de Janeiro. Era no Rio de Janeiro. Sim, porque era a capital do país. Rádio Nacional era no Rio de Janeiro. Sim.
o AM, ele tem uma penetração para todos os estados. Sim. Então, eles, como cariocas, eles tinham que transmitir jogos do Rio de Janeiro. Mas até o AM tem um alcance que o FM não tem. Então, o AM, a onda, ia muito mais distante. Você pegava em outros lugares. São Paulo, a pessoa não ia ficar ouvindo... Mas é isso que eu tô falando, Sombra. Então não dá pra falar que não houve uma influência. A torcida do Flamengo, você tá invertendo as coisas. Você disse que a Rádio Nacional só quis transmitir pra aumentar a audiência, a torcida do Flamengo. O que eu disse, eu disse foi o seguinte, eu falei, o Flamengo é o que é por causa da Rede Globo / Rádio Nacional. Eles, a partir do momento que eles começaram a adubar o Norte e o Nordeste com o futebol carioca, é natural que os caras iam adotar um clube ali, ô Pedrinho. E deles. Basicamente, o Flamengo tinha, sei lá, 80%, 90% das transmissões. Isso gerou no público lá um apelo muito maior do que Botafogo, Vasco, Fluminense. Ô Maurício, não é só Norte e Nordeste. É claro que o Nordeste é a maior fatia e você fala exemplificando. Mas eu vou te falar uma coisa, Maurício. Norte de Minas, Santa Catarina, Espírito Santo, os caras... eles mas o norte de Minas tá quase na Bahia, é quase no Nordeste. Mas, mano, deixa eu te falar uma coisa. Quanto a TV Globo, eu sempre falei isso aqui no programa, e é a minha opinião. Acho que o Flamengo tá no quintal da Globo. E a Globo tá cheia de flamenguista. E é óbvio que numa transmissão, eles optam por torcer pelo Flamengo. O dono era flamenguista. O dono era flamenguista. Mas os caras estão no quintal da Globo. Até aí, beleza. Entendeu? Agora, o que não pode é o cara dizer que não pode questionar nunca o prejudicou. O jogo contra o São Paulo lá, o primeiro jogo do Campeonato, foi uma vergonha. O cara queria, porque queria achar que foi pênalti. Isso não tem nada a ver com a discussão das origens. Não, é que a Globo fomenta o Flamengo mesmo, porque é no quintal deles, cara. Ou não? Fomenta. Dá uma puxada de assim sardinha. Como a Gazeta puxa o saco do Corinthians. Sim, também. Mas não é a Gazeta. A Gazeta, a Globo, a Record, o SBT. Mas o Corinthians, ele é grande porque ele gera audiência. O Flamengo, ele foi preparado pra isso. Também é grande. Mas, gente, mas eu não tô falando que não dá audiência, mas o Flamengo é praticamente uma praia de Dubai. Ele foi feito. Ele não nasceu grande como o Corinthians. A praia de Dubai é o Flamengo. Ele foi criado. O corintiano tem mas hoje dá, mas por causa disso. Sabe por quê? Não, porque eles não admitem que alguém seja maior que eles. Não admite que seja maior que eles. Mas, ô Domênico, a questão não é... Mas, gente... Não, mas a questão não é essa, gente. A questão não é essa. Então, Domênico, a questão aqui não é maioria. A questão aqui é quem realmente incentiva o time. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Ô, Dodô, peraí. Nação, bom, olha, parada é o seguinte, sobre a questão das rádios, eu nem vou falar muita coisa porque o Sombra já jantou o Mano. Agora, sobre a questão da Globo, o Mano falou que foi a Globo que criou o Flamengo, correto? E que o Corinthians já nasceu grande, já o Flamengo não. Lembrando que a Globo nasceu em 65. E o maior público do Maracanã foi um Flamengo 0, Fluminense 0 em 1963. Um recorde de público com mais de 150, eu não lembro de cabeça quanto que é 1000 pessoas. Ou seja, o Flamengo já nasceu gigante. E outro ponto que é muito bom ser ressaltado é que é o seguinte, nessa época de 60, o clube mais vitorioso não era o nosso Mengão, mas era o Vasco, tá bom? Né? Até a base da seleção brasileira e todo esse papo aí. Então a Globo também dava prioridade pro Vasco, principalmente nessa época de 60. Mano, o seu Mano Borges, não tem como explicar. O Flamengo é um clube nacional e o Corinthians é um clube regional.